Gênesis 46, o segundo homem é Jacó. Fala assim, Jacó. Gênesis 46, verso 2. Vou ler aqui dessa tradução. Diz assim, Gênesis 46, 2. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. É bacana que no mesmo texto que está, falou Deus a Israel. Quem é Israel? É o próprio Jacó. Só que Israel é Jacó transformado. Só que depois Deus menciona Jacó, Jacó. Por que não falou assim Israel, Israel? Os modos esquisitos assim, né? É a mesma pessoa. Está no texto, 46, 2. Falou Deus a Israel. Quem é Israel? Jacó, transformado. Ish, homem. Ra, guerra, luta. El, Deus, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Você sabe que Jacó um dia teve uma sessão assim de desbloqueio com Deus, a noite toda. Foi uma briga, uma treta feia. É interessante, deixa eu só falar um negócio sobre essa parada de Jacó aqui. Jacó tinha uma vida assim, torta, difícil. Pensa num sujeito complicado. Pensa num cara bloqueado, travado na vida. Mas é o cara que foi empurrando, as coisas foram dando certo para ele. Passou a perna no irmão, com a ajuda da mãe inclusive. O pai gostava mais do irmão, mas a mãe gostava mais dele. A família de Jacó, eu não sei se você já percebeu, mas esses homens na Bíblia, eles são muito parecidos com muitos de nós. Já percebeu isso ou não? Eles tinham uma vida assim bem conturbada, difícil, uns problemas, umas tretas bem doidas, esses caras tinham. Jacó tinha passado a perna num monte de gente. Arrumou como sogro um tal de Labão, que era um lambão na vida. Foi para a casa de Labão, apaixonou pela sua esposa, da sua filha Raquel. O Labão entrega para ele a outra filha, Lia. Aliás, dizem que Jacó era analfabeto, né? Você sabia disso ou não? Diz que ele era analfabeto, que ele amava Raquel e não Lia. É podre essa, né? Vamos lá. Continua aqui. Oh, presta atenção. Labão vai e entrega para ele a outra filha, Lia. Engana ele. Ele trabalha 14 anos. E a palavra diz que para ele foi como se fosse poucos dias, porque estava apaixonado. Ele tem uma estratagema ali também, engana o sogro dele. Depois ele vai tocando a vida. Um dia ele encontra com um anjo de Deus lá no Val de Jaboque, um lugar assim bem estranho, inóspito, um lugar que tem nada de muito especial. Já estive lá, tem nada assim de... Mas Jacó estava passando por lá. Ele já tinha prosperado e já tinha crescido muito, tinha muito gado, muita riqueza. Jacó era um cara extremamente rico, próspero, muitos filhos, mulheres e tal. Ele deixou tudo de um lado e ficou sozinho, ele e Deus. O anjo apareceu para ele. Eles começam ali aquela batalha corporal. O anjo pega ele e fala: não te solto, não te solto. E ele agarrou o anjo também e ficou ali: não, eu preciso de uma transformação, preciso de uma mudança. E ele queria saber o nome do anjo de Deus. O anjo meio que fala assim para ele: cala a boca. A transformação de Jacó foi desse jeito: cala a boca, você não está aqui para fazer pergunta. Quem quer ser transformado não tem muitas reivindicações. Você só diz assim: eu quero ser transformado e vou ser transformado. O anjo fala para ele assim: ó, eu é que quero saber seu nome. Como é que você chama? Agora, será que Deus não sabia como é que ele chamava, gente? Sim ou não? Claro que sabia, hein? O que Deus perguntou então? Fala, solta tudo que está dentro de você. Fala tudo, você que está carregando. Fala, coloca tudo para fora, vai, fala. Ele vai: tá bom, eu sou Jacó, ou enganador, ou usurpador, ou trapaceiro. Eu sou essa pessoa, torta, eu sou essa pessoa. Deus encontra ali um ponto de contato para poder mudar a vida dele. Ele é transformado naquele momento. E Deus diz: agora você não vai se chamar mais Jacó, mas sim Israel. E como príncipe você prevaleceu. Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Só que aqui nesse texto, e aí a vida de Jacó vai avançando, vai progredindo. Depois José desce para o Egito, o filho dele mais novo, aquela confusão toda que você conhece. E nesse momento Deus fala com Jacó. Foi exatamente o momento que ele estava para descer para o Egito e levar 70 pessoas para lá. Era um momento de transição, mudança. O falar de Deus com Abraão 2 vezes tem a ver com o quê? Desprender-se de algo que está muito grande dentro do seu coração. Mas o falar de Deus com Jacó tinha a ver com uma confirmação: Jacó, Jacó.
não temas descer lá para o Egito. Seu filho está lá, José, vai para lá, porque aquela promessa que eu fiz para os seus pais, ela vai se confirmar. Vocês vão ser uma grande nação. Jacó desce com a sua família, 70 pessoas. Aquelas 70 pessoas se tornam depois 3 milhões de pessoas. 3 milhões. O falar de Deus para um é: desprenda-se do seu coração. O falar de Deus para Jacó era: eu estou falando com você para confirmar a promessa que eu te fiz, aquela visão que eu te dei. Deus já tinha falado com Jacó nesse momento que ele foi transformado, já havia falado com ele na escada de Betel, já havia falado com ele em outras ocasiões relacionadas à sua esposa, mas esse falar agora era um outro jeito de Deus estava falando com ele, era uma outra aplicação, uma outra abordagem. Jacó, eu estou aqui para confirmar o que eu prometi, desce e eu vou ser com você. Prontamente o que ele fala? Eis-me aqui. Diga para quem está perto de você, fala assim: ó, quando Deus falar com você, só uma coisa que você tem que falar: eis-me aqui. É fácil dar esse tipo de resposta prontamente? Não, definitivamente não. Mas se não for assim, não requer de você fé. Se for para você racionalizar tudo, avaliar, fazer contas direitinho, não é fé mais. Não é fé. O que é um adorador? É alguém que Deus não precisa de muitos argumentos para convencê-lo. Esse é um adorador. O coração é simples, é ensinável, é tratável, é quebrantado, é pronto. Deus não está buscando ninguém capaz. O procurar do Espírito Santo é por corações disponíveis. Deus encontrou em Abraão e agora encontrou em Jacó um homem disponível. E Deus diz: Jacó, Jacó. Por que ele não falou Israel, Israel? Ele está dizendo: lembra de onde eu te tirei. Em outras palavras, eu trouxe você até aqui. Se a minha voz foi suficiente para te trazer até aqui, essa mesma voz vai te guiar até lá. Vai. Seus pensamentos, competências, habilidades, experiências, nem sempre vão te levar daqui para acolá. Claro que não, você vai ter que crescer e desenvolver, não é verdade? Tem que expandir sua mente, aprender, crescer, desenvolver, óbvio. Mas o mesmo Pai, o mesmo Deus que falou com você no começo, não vai te deixar. Se a voz dele te trouxe até aqui, ele vai te treinar para coisas ainda maiores. Vai, Jacó, vai. Deus estava confirmando: não tenha medo. Você pode ler depois do desenrolar desse texto. Não tenha medo, vai. Você já veio até aqui? Não olha para trás, não olha nem para o lado, nem sai o retrocesso, só segue. Jacó desce e se torna uma grande nação. O chamado para Abraão era: desapega, entrega para eu poder abençoar as nações através de você. Jacó, ele falou: eis-me aqui, leva a sua família, vai se encontrar com seu filho, desce para o Egito, de ti eu farei uma grande nação lá. Era para um tempo específico. Eu não sei aonde você vai se encaixar aqui hoje, mas um desses aspectos aqui dessas pessoas está a sua história. Talvez o chamado para você hoje é o de Abraão. Desapega de alguma coisa que está impedindo você de enxergar mais longe, de ver algo maior. Desprenda-se. Para muitos não é difícil responder: eu vou, mas às vezes vai e leva coisas, tira da bagagem, vai ficar pesado. Para outros é a palavra que Deus deu para Jacó: lembra de onde eu te tirei, lembra a transformação que eu já causei na sua vida, lembra do que eu já fiz na tua história até agora. Tem pessoas que na caminhada parece que vão se perdendo, vão perdendo a conexão, a percepção, o discernimento, clareza da voz que falou com você. Há coisas que assim, eu faço questão de não perder mesmo aquela lembrança preciosa. Daqui a pouco eu faço 26 anos que Deus me achou numa escola. Eu não estava procurando Deus, Ele estava à minha caça, procurando. Ele foi me deixando só, me trincheirando para me encontrar naquele lugar. Mas eu faço questão de lembrar: foi naquele lugar que Ele me achou, e foi desse jeito. Eu faço questão, porque quando eu estiver diante de qualquer embate, dificuldade, crise, problema, diante de qualquer obstáculo, eu lembro: quem foi que falou comigo?
Deus quer construir uma história com você. Não é para você ficar contando história de outros, você vai construir a sua história com Ele. Deus estava lembrando para Jacó: escuta Jacó, Jacó, intimidade e urgência. Jacó, se eu fui capaz de mudar a sua natureza, que era tão difícil, se eu fui capaz de mudar, eu quis, eu sou bondoso e generoso o suficiente para mudar a sua natureza e quebrar você, te refazer, o que você acha que é grande demais a partir de agora? Tem nada. Jacó.